Essa é a fé que precisamos ter, que não é abafada pela massa, mas que transpõe toda uma multidão e chega aos ouvidos do nosso Mestre, Redentor e Salvador, Jesus Cristo. E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal Orelha Furada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel e esse é o canal Orelha Furada. O tema de hoje é Não cesse o seu clamor. Talvez esteja diferente aqui, mas a princípio é esse. Então, eu quero estar lendo com vocês Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Muitas vezes Deus tem um propósito para nossas vidas, muitas vezes Deus tem, sabe, um plano, Ele tem algo preparado para as nossas vidas. E muitas vezes nós até começamos com fé, muitas vezes nós até começamos bem, começamos, sabe, animados, mas aí, quando a gente começa a enfrentar algumas barreiras, a gente começa a desanimar, chega um momento que a gente acaba desistindo. E aqui, Bartimeu, ele enfrentou uma multidão, sabe, era uma multidão, realmente uma multidão que seguia Jesus, porque ele curava, porque as palavras dele eram, sabe, transformadoras, porque ele fazia cegos enxergarem, fazia coxos andarem, então era uma multidão seguindo Jesus. Esse era o contexto, essa era a situação ali com Bartimeu. Mas Bartimeu, ao invés de ele, tá todo mundo mandando calar a boca, eu devo estar atrapalhando mesmo, tá tudo bem, eu tento outro dia. Não, ele gritou mais alto. Ele não se deixou ser intimidado pela multidão, não deixou que o barulho da massa calasse a voz dele, calasse o clamor dele, mas ele continuou gritando mais alto e mais alto, até que o objetivo, até que o propósito fosse alcançado, que era que o mestre ouvisse o clamor dele e curasse ele. E foi o que aconteceu. Porque Bartimeu enfrentou a multidão, porque Bartimeu não se deixou se amedrontar com o que aquela multidão estava falando para ele, ele conseguiu viver o milagre e ele conseguiu receber a cura que ele precisava. Então, essa é a palavra para a gente hoje, sabe? Que você não se amedronte, que você não pare, não paralise, que você não retroceda, porque por conta de influência, por conta de o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas já estão falando. Muitas vezes essa multidão que tem falado para a gente fazer o oposto do que estamos fazendo, muitas vezes é a rede social. Muitas vezes a gente vê lá os perfis e está todo mundo fazendo o contrário do que a gente está fazendo. E parece que isso meio que constrange a gente para que a gente se molde o mesmo perfil daquele pessoal, faça a mesma coisa, faça tudo do mesmo jeito para poder ser aceito. E Deus, ele nos chamou não para nos conformarmos, nem nos moldarmos a esse século, a essa geração, ao que as pessoas dizem ou fazem, mas ele nos chamou para transformar segundo a renovação da nossa mente. Então, que você seja como Bartimeu, sabe? Se toda a massa tiver falando para você parar, tiver falando para você, olha, é desse jeito, você tem que fazer desse jeito para se encaixar, você tem que fazer desse jeito para conseguir sucesso, você tem que fazer desse jeito para conseguir alcançar aquilo que você quer. Que você, ao invés de seguir a massa, você siga
o Espírito Santo de Deus. Busque aquilo que Deus tem para você, busque aquilo que Deus ele sonhou e arquitetou para sua vida, e não paralise, não retroceda por conta da massa, por conta do que as pessoas estão falando para você ou estão fazendo. Bem, acredito que seja isso. Como eu falei, é uma palavra rápida, simples, mas é uma palavra importante para a gente ouvir e botar em prática nesse tempo. Bem, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Deus abençoe a sua vida e se inscreve, compartilha, curte, faz isso tudinho aí e simbora fazer história. Tamo junto. Valeu!